Bom dia a todos e todas. Eu sou o Jades Pérez e serei o mediador do Debatologia de hoje, de número 29º encontro. Quero dar as boas-vindas aos participantes que estão online, agradecer aos pesquisadores que aceitaram o convite para compartilhar suas pesquisas, a equipe de suporte, Equipim, e aqui a equipe extrafísica, a Equitec, de amparadores extrafísicos do Debatologia, né? Buscando fazer aí o rapport para que se aconteça o melhor para todos. Okay? Este evento é organizado pela ARAC, Associação Internacional para a Evolução da Consciência, instituto sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicado aos estudos da ciência Conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Para mais informações, o site é www.arac.org. Okay? Nossos pesquisadores de hoje é uma dupla, e são eles Fábio Marques e Simone Zoletti. Fábio é médico especialista em medicina interna, liderólogo. E a Simone é empreendedora evolutivo, life coach, lideróloga. Okay? E o tema que será abordado por eles hoje será agente antinormose. Antes de passar a palavra aos pesquisadores, vou passar aqui algumas orientações para o andamento do nosso evento. Quando não estiver falando, os participantes devem permanecer com o microfone fechado. Ao usar o chat para fazer as perguntas, quando deve ser objetiva e de forma clara. Caso preferirem abrir o microfone para formular sua pergunta, o participante primeiro deverá inserir seu nome no chat, colocando ao lado do seu nome as informações, pergunta oral, para que possamos observar a ordem dos participantes e lhe chamar para participar. O texto está disponibilizado no chat. Sugerimos que quem ainda não realizou a leitura o faça durante o evento para que possa interagir com os pesquisadores. Lembramos que a Conscienciologia é para fins de esclarecimento e que a ideia do debate é que todos nós, participantes, possamos contribuir com a pesquisa dos autores, tirem suas dúvidas, em relação ao conteúdo abordado e auxilie na ampliação de visão de conjunto. Ressaltamos ainda o princípio da descrença. Tenha suas próprias experiências quanto ao conteúdo que aqui será apresentado. Então, daí, passo a palavra aos pesquisadores que farão suas considerações iniciais sobre a pesquisa e o tema escolhido. O porquê o tema antinormose? A palavra aí é com vocês aí, Fábio e Simone. Fiquem à vontade, tá? Oi, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Fábio Marques, Simone Zoletti aqui. E esse é um tema muito importante, né, dentro das nossas pesquisas em liderologia, porque ele, de certa modo, é o oposto ao processo da autoliderança evolutiva. Então, até trazendo aqui um pouco da definição, né, do termo, foi trazido pelo Pierre Weil no livro Normose. A normose se define por um conjunto de normas
conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir que são aprovados por consenso ou por maioria em uma determinada sociedade e que provocam sofrimento e doença. A gente até complementa ali no artigo, né, que a normalidade, o processo de normalidade, ele pode ser patológico. E a normose em si, o que é? É a normalidade nosográfica, ou seja, a normalidade disfuncional. São aspectos comportamentais e culturais disfuncionais que estão presentes na sociedade, porém são repetidos sem nenhum tipo de questionamento. Até no artigo ali, continuando, a gente coloca ali que para levar em consideração, né, também que o intuito de conquistar um maior nível de autoliderança evolutiva e liberdade consciencial, a gente precisa estar atento a essas influências que a gente recebe. E a normose, ela não está presente só, né, no mundo intrafísico, nessa dimensão intrafísica. Ela também a gente recebe influência extrafísica, né, das consciências que nos acompanham. Então, existe essa influência, né, desse comportamento normótico na paramesologia e também na retroparamesologia. O que é isso? É a influência do zeitgeist do passado na vida intrafísica atual. Então, de modo que a gente poderia dizer o quê? A mesologia é a cultura intrafísica, a paramesologia, essa influência da cultura extrafísica, das companhias extrafísicas que nos acompanham, e a retroparamesologia, que é a cultura das suas vidas passadas e que, de certa forma, a gente ainda mantém e sustenta alguns padrões desse sentido. E ali no artigo a gente destaca também que, em geral, os indivíduos se submetem à normose grupal por ao menos 2 motivos, que a gente destacou aqui. O primeiro deles é o processo da acriticidade, que é típica do efeito manada, aquela coisa, alguém vai por um lado, todo mundo vai junto, sobretudo quando essa pessoa possui alguma ascendência dentro de determinado grupo. Então, nesse caso, o que acontece? As pessoas não questionam nem param para refletir sobre algo que está sendo praticado em determinado grupo. Sobretudo quando a maioria começa a ir em uma determinada direção, as pessoas naturalmente tendem a ir com o grupo. Então, esse é o primeiro processo muito sério para a gente destacar, que é a questão da acriticidade, a falta de senso crítico, da liberdade íntima de pensar por si só, que na Conscienciologia a gente fala em libero-pensenidade, né? É o pensene livre, você pensar por si só, isolando as influências dos outros. E o segundo ponto muito importante é que tem pessoas que até têm a criticidade, elas identificam que o grupo não está indo na boa direção, ou que aquela ideia não é boa, aquilo é disfuncional, aquilo é algo ruim, mas elas não conseguem sustentar aquele posicionamento. Então, apesar de não concordarem com o grupo, não conseguem bancar seus valores, seus princípios evolutivos, seu propósito pessoal. E elas são o quê? Levadas pelo medo, pelo autotrafarismo, aquela coisa, não, mas isso não vai mudar, isso sempre foi assim, quem sou eu? Pela baixa autoestima, pelo negativismo, tipo, isso nunca vai dar certo. Ou também por ganhos secundários. E a gente abre um destaque aqui em relação aos ganhos secundários, que é a ideia do conforto com a posição pessoal, às vezes, que a pessoa tem no grupo, seja na família, no grupo de amigos, ou até mesmo na empresa que ela trabalha, e que oferece para essa pessoa uma tranquilidade, aprovação social, proteção, uma segurança financeira, um certo prestígio. Então, ir contra o grupo pode abalar algum ganho secundário que essa pessoa está tendo. Na sequência do artigo ali, a gente coloca, título de exemplo, né, 6 exemplos de situações que exemplificam, de algum modo, essa normose grupal, né? Então, um deles já começa com o processo da abulia, né, que é essa inércia pessoal diante da necessidade de mudanças nas práticas, seja nas famílias, nos grupos, que a pessoa convive. Então, ela identifica aquilo, mas ela não se mexe nesse aquilo. O próprio processo do coletivismo, né, que é o arrastão do efeito manada, e aí no artigo a gente coloca uma série de exemplos. O descaso, né, em relação a serviços públicos ineficientes, degradados, excesso de burocracia, né? Aí, nesse caso, vem muito aquela ideia de, não, mas isso sempre foi assim. Não, ou então, não, para isso não vai ter jeito, não tem outra forma de se fazer. A gente destaca ali também postura, processo da intrafiscalização, privilégios, né, de alguns grupos. E aí a gente vai trazendo essa questão, fazendo também uma contraposição ao que seria o oposto à normose, né? Que é justamente o processo da autoliderança evolutiva.
Porque quando a pessoa tem autoliderança evolutiva, por que a autoliderança evolutiva é o oposto da normose? Porque a autoliderança evolutiva, em síntese, é o posicionamento assertivo multidimensional. Ou seja, a pessoa conseguir se posicionar perante a multidimensionalidade de modo assertivo. Quando a gente fala assertivo, não é agressivo nem passivo, é assertivo. Ou seja, ela se posiciona com clareza, com transparência, com assertividade e com um efeito desassediador. Fábio, Isso ajuda muito nesse processo. então, Fábio, bacana. Enquanto o pessoal aí vai se afinizando ali, fazendo aí as suas perguntas, eu vou aqui fazer já uma pergunta, aí em sequência você já vai ampliando aqui a ideia, perfeito? Perfeito. Então, a seguinte pergunta de qual maneira a postura alinhada com a normose grupal pode afetar a realização das áreas? Depende do que seria a TARES. Às vezes a pessoa acha que o que é TARES, às vezes não é bem isso, né? Às vezes é a visão dela sobre algo que ela acha que ela pensa é o certo, né? E às vezes ela quer impor isso aos outros. E a imposição de verdade aos outros também é um tipo de normose em alguns grupos, né? Então, a pessoa se acha dona da verdade, ela é a pessoa iluminada, né? E ela vai mostrar para os outros o caminho. Então, esse comportamento, em alguns grupos, por ser natural, por parte de alguns integrantes que têm uma ascendência sobre aquele grupo, isso também é um exemplo de normose. Então, só para destacar também que existe o efeito inverso disso. Inclusive, um exemplo nesse sentido, né, que o interesse no tema foi devido aos processos de dominação, porque eu passei por algumas situações, né, na minha vida, que eu percebi que eu estava eu estava me deixando subjugar, eu estava sendo carneira, né, uma carneira. E eu fiquei tão chateada comigo, tão brava comigo, e eu falei, mas como é que eu me deixei levar por esse grupo? Como é que eu me deixei levar por essa pessoa? Eu ficava muito puta comigo, assim, muito chateada, muito indignada comigo, não com as pessoas, entende? E aí, quando eu percebi porque daí tem a ver com esse processo aí, quando eu percebi que eu me vinculava a algumas pessoas, né? Por exemplo, bem simples, eu ajudava, né? Eu voluntariava numa instituição e eu tinha bastante afinidade, né, com um propósito, né, de um determinado projeto. O propósito de valor daquele projeto, que era um propósito de valor evolutivo. Então, isso me chamava muita atenção. E, ao mesmo tempo, na minha profissão, eu também estava me dedicando a um local, uma instituição, que o propósito daquela instituição também tinha tudo a ver comigo, e aquilo me brilhava os olhos, né? Então, tanto no voluntariado quanto na profissão. Contudo, o que aconteceu? Tanto esse grupo quanto esse, o modo como as coisas eram feitas, né? Eu só percebi que não estava indo em direção ao propósito quando eu me afastei um pouco para olhar de fora e eu percebi que tinha toda uma narrativa, todas umas atitudes e comportamentos, e inclusive campo energético de dominação que eu havia sido engolida por esse campo de dominação, mas porque eu estava com foco no propósito. Então, eu falei, olha aí onde é que eu errei. Né? Eu não percebi que o campo era hipnótico, de dominação, e que eles não estavam indo em direção ao verdadeiro propósito, que era evolutivo, era legal, era bacana. Quando me caiu a ficha sobre isso, né, eu saí dos dois locais, eu pedi demissão do local onde eu estava, e me desliguei, né, da onde eu estava também, prestando a voluntariado, porque eu precisava realmente voltar para mim e pensar, calma lá, está tudo errado. Eu não posso mais me deixar envolver por um campo desse, de dominação, de narrativa, tudo distorcido. Como é que eu fui me deixar acontecer isso comigo? E aí, um parênteses importante nisso que a Simone está trazendo é que onde é que está o equívoco, né? Porque, às vezes, o propósito que o grupo coloca é um propósito muito positivo. É benigno, é positivo, entendeu? Mesmo que seja genuinamente benigno, porque tem vezes que isso é só uma fachada, mas vamos considerar que seja benigno de fato,
mas está baseado em meios escusos ou meios de dominação. Aquela coisa, a pessoa se acha dona da verdade, ela quer impor. Aquele grupo, às vezes, se acha dona da verdade, eles acham que os outros não têm capacidade. Então, eles que são um grupo, a minoria, que tem que conduzir todo o resto dos outros grupos. Então, isso me alertou. E aí, onde é que está a crença no processo? Que talvez aí uma questão importante para a gente destacar. Uma coisa é o propósito, né, idealizado, né? O propósito do grupo. Inclusive, esse propósito pode ser um propósito genuinamente bom. Só que o que a gente precisa entender também é que os meios também importam. E os meios também fazem parte do propósito. Está entendendo a diferença? Então, não é só o propósito que importa em si, em relação ao que a gente vai fazer, mas o propósito em relação ao meio também importa. Os meios importam. Então, eu posso fazer algo com uma intenção muito benigna, de um modo totalmente autoritário, autocrata. E esse era o problema, entendeu? E aí, quando eu percebi esse processo, eu falei, cara, eu preciso entender melhor esses processos de dominação. Como que funciona esse negócio da dominação em cima das consciências? E aí, gente, é processo multidimensional, né? Então, é por aí, né, o começo da coisa, né? Você sair desse processo da hipnose grupal, normose grupal. Então, assim, o que é a nossa motivação, de certa forma, em estudar isso? Um tema relacionado diretamente com o processo de autoliderança evolutiva, mas é estudar basicamente o que? O processo do carneirismo, o processo de mecanismos de dominação que as pessoas se colocam perante os outros. E também do medo à própria liberdade. Que é aquela questão da pessoa, às vezes, ela pensa, naturalmente, é normal, gente, pensar diferente. Pensar igual aos outros é a coisa mais difícil que tem. Cada um tem uma história de vida, tem um ponto de vista. Então, você pode pensar próximo dos outros, mas pensar diferente é normal, é natural. Agora, o que a gente identifica também? Pessoas com medo à liberdade. Então, ela tem medo de pensar diferente. Então, realmente, a própria educação na infância, né? Geralmente, na mesologia, me parece que ela se dá como verdades, né? E assim, me parece que não abre espaço para variáveis, né? Então, você dá aquilo como uma verdade única, né? Agora, já aconteceu também, Jades, você tem razão, né, nesse ponto, sim, tem essa influência mesológica, às vezes não é nem a família, eu já percebi casos que era a cidade onde a pessoa estava, então, a hora que ela saiu daquela cidade, ela se libertou, tanto que a pessoa me falou, Simone, você não tem noção, eu estou conseguindo pensar agora, eu não sabia que eu não pensava. Eu achava que eu pensava, que eu tinha flexibilidade, que eu tinha liberdade, mas quando eu saí dessa cidade, quando eu me mudei, fui para outro estado, outro lugar, que eu vi que eu estava totalmente travada em termos de pensamento. Por quê? Por causa da forma dela naquele local, que não era boa. Não era bom para ela estar lá, naquele lugar, com aquelas pessoas, naquele holopensene. E no meu caso, esses casos que eu passei, de ter sido carneira, né, de ter me deixado dominar, eu percebi que tinha um padrão que não era dessa vida, porque não tem a ver com a minha família atual. Pelo contrário, minha família atual é super libertária. Agora, tinha a ver com o quê? Com o passado, com o meu passado lá de trás, né, e que tinha relação com esses grupos, e que eu repeti de novo a mesma coisa. Que não, ok, claro, vocês têm razão, né? Eu dei autoridade para esses grupos. Então, a maior responsabilidade sempre foi minha, né? Então, eu não me liguei na hora, eu não tive autolucidez na hora de perceber que aqueles grupos lá eram grupos do meu passadão e que eu era o exemplo no sentido de chegar lá, e por isso que eu tenho essa família de hoje, para chegar lá com a minha postura de Simone, a ter ajudado indiretamente esses grupos. Mas eu não consegui, porque eu não tive autolucidez na hora, entende? Então, isso é interessante a gente prestar atenção também. Legal, Simone. Então, vamos ampliando. Nós temos uma pergunta aqui da Aride, e ela, Aride, quer abrir o microfone, pode fazer a pergunta? Sim. Oi, bom dia a todos, bom dia
Fábio, bom dia, Jovê. Muito prazer estar aqui com vocês. É uma alegria ouvir vocês falarem, essa experiência todos de vocês. E a minha primeira pergunta seria justamente o que você já respondeu, mas vou aproveitar fazer uma segunda. Existe a possibilidade do inverso do que você falou há pouco, de você estar numa cidade onde você tinha uma certa liberdade, coisa assim, aí você se muda para outra e você sente que naquele ambiente é de fechadismo, é mais difícil. Então, pode realmente acontecer o inverso também, disso que você falou? Fala um pouquinho, eu achei bem interessante isso muito legal da holopensenidade. A gente tem um perfil mais de nomadismo consciencial, então, quando a gente vai de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, a gente fica nítido, fica evidente, né? Onde você tem o green card, o green pass, né? Você é o free pass, né? Que todo mundo recebe bem, as ideias fluem, as coisas, né? Se consegue escrever artigo, verbete, acontece um monte de coisa, interage com um monte de gente, é tudo muito libertário, né? E você se sente amparado, né? É diferente, é como se a tua cabeça abre, você pensa melhor, né? E tem lugares que a gente percebe, quando você mal entrou, gente, aconteceu comigo, que a gente estava passando de um país para outro, o Fábio estava dirigindo, ele vai lembrar dessa cena. E vocês me conhecem, né? Eu sou desse jeito, não sei o quê, meio italiana, aquela coisa, né? De repente, eu apaguei, gente. Olha, ele ficou sem copiloto, deixei ele na mão, entendeu? Coitado, dirigindo, né? Aguentando o tranco, e eu desmaiei lá. Não, apaguei. Aí, de repente, eu senti que eu estava voltando, só que eu voltei, gente, numa lucidez que era maior do que eu sempre... Foi a maior da minha vida, pra vocês terem uma ideia. E eu abri os olhos, assim, eu estava no meu corpo, eu falei, mas onde é que nós temos? Eu olhei para o Fábio, assim, olhei para cima, a gente já tinha acabado de passar, estava a placa, o nome do país e da cidade que a gente estava entrando. A gente cruzou a fronteira. Nós cruzamos uma fronteira. Na hora que o carro passou, que a gente cruzou a fronteira, eu despertei com essa palavra exatamente no que ela significa. Despertamento. Ampliou tanto a minha lucidez, tanto que eu ganho um banho de energia toda vez que eu falo dessa experiência. E a gente entrou em contato, assim, foi uma experiência muito legal. Então, a nossa forma lá era muito positiva. O holopensene daquele lugar era muito positivo. Para nosso caso, para a nossa conexão com aquele lugar. Tanto que a gente conseguiu deixar livro da conscienciologia, convidaram a gente para dar palestra lá dentro, entendeu? Nesse outro país. E eu falei, olha só que experiência doida. Passar a fronteira amplia a lucidez. Se eu volto para trás, eu sinto sono. Olha só que interessante. Então, pode acontecer sim. E aí uma coisa até interessante da gente destacar também é a importância de sair do bolsão onde a gente se encontra, com periodicidade. Porque tem aquela parábola do sapo na panela, né? Que acho que todo mundo conhece, né? Que a panela vai esquentando, o sapo está dentro da panela, ele vai se acostumando com aquilo, né? Até que chega uma hora que ele não consegue nem mais pular da panela, a panela esquenta e acaba matando o sapo. Então, o nomadismo consciencial, né? Você sair da sua cidade, passar uma temporada em outros lugares, interagir com outras culturas, com outros países, porque existem sempre denominadores comuns entre determinadas pessoas que vão reforçando determinado holopensene, e existem também denominadores comuns entre cidades de um mesmo país. Daí a importância da gente não só sair da cidade, interagir com outras cidades, mudar de estado, mudar também de país e mudar de continente. Porque é justamente o denominador comum, ou seja, aquele traço, aqueles valores compartilhados, princípios compartilhados por aquelas pessoas que fazem parte do nosso grupo mais próximo, eles vão reforçando um padrão. E isso aí acaba, de certa forma, se tornando algo que começa com o tempo a restringir a própria pensenidade da pessoa, por causa do viés cognitivo. A gente acaba chegando sempre às mesmas conclusões, todo mundo olha do mesmo jeito, né? Então, é muito importante essa questão fica viciado nos diagnósticos. Então, por isso é muito importante essa questão da itinerância do para o internacional para qualquer país. Isso ajuda muito a sair desse viés cognitivo que ocorre quando a gente fica muito dentro de um holopensene, por melhor que ele seja, tá, gente? Não, mas o local que eu estou é super homeostático,
mesmo assim importante sair, porque às vezes a gente não está identificando aquilo. E outra, sair também vai dar para a gente uma clareza maior em relação ao que tem de bom onde a gente está e aquilo também que precisa melhorar. Então, a gente incentiva muito esse nomadismo consciencial. Por mais que você ache que está tudo certo. Bacana, Fábio. Simone. Legal. Então, aqui nós temos mais uma pergunta. A Ana Seno quer fazer uma pergunta. Ok? Bora lá. Oi. Bom dia, Fábio e Simone. Muito bem-vindos aí no Debatologia Online. Eu fiquei pensando, várias falas de vocês me deu aí bastante visão do tema, né? Mas aí eu fiquei pensando naquela condição, assim, bem inicial mesmo, né? Na pessoa que está na autopesquisa, como é que ela começa a perceber se ela está ou não num padrão de normose? Porque como fazer esse despertamento? Ela própria pode ter a iniciativa ou ela vai depender de terceiros? O que vocês acham disso? Eu acho que depende muito da pessoa começar a bancar a autoliderança evolutiva dela. Né? Então, a gente tem 3 pilares que sustentam, né, dentro das nossas pesquisas, o processo da autoliderança evolutiva. O primeiro deles é a assunção da singularidade consciencial. O que é isso? A pessoa se aproximar da sua essência, daquilo que ela é de fato, independente do que os outros vão pensar, independente do que os outros vão julgar. E esse é um movimento muito interessante, porque na medida que a pessoa se aproxima da singularidade consciencial dela, ela amplia também o poder consciencial dela e ela fica mais próxima da bússola intraconsciencial. Ou seja, a gente parte do princípio de que, no fundo, a gente sabe o que faz sentido para a gente, o que a gente precisa fazer nessa dimensão. Na medida que a pessoa vai assumindo a singularidade consciencial dela e vai se aproximando dessa bússola intraconsciencial, o que é a bússola intraconsciencial? É como se fosse um ponteiro íntimo que sinaliza para a gente para onde a gente deve caminhar. Ela vai se aproximando do propósito dela, que é o segundo pilar da autoliderança evolutiva. Então, o primeiro pilar é a assunção da singularidade consciencial, o segundo, o propósito. E na medida que a pessoa vai identificando com maior clareza o propósito evolutivo dela, ela vai precisar bancar isso. Então, ela amplia a lucidez através da singularidade consciencial, com isso ela vai começar a ter um contraste entre quem ela é e o grupo que ela está. Ela vai começar a ver que tem algumas coisas que ela não concorda muito, que antes ela não se deu a liberdade nem de pensar diferente. Ela vai se aproximar do propósito dela, e aí é o segundo pilar da autoliderança evolutiva. E para ela bancar isso, ela vai precisar do terceiro pilar, que é a autocosmoética, ou seja, ela ter integridade em relação a esse propósito e ter integridade em relação à própria singularidade consciencial dela. Ela bancar os valores evolutivos, os princípios que ela tem que são mais evolutivos na prática, né? E aí, conquistando essa autoliderança evolutiva, esse posicionamento assertivo multidimensional. Agora, quais são as crenças que acabam sustentando esse comportamento, vamos dizer assim, normótico? E isso, talvez, todo mundo aqui já tenha passado por isso, mas às vezes chega numa... Eu, por exemplo, vou contar o meu caso como médico, né? Então, eu chegava lá no hospital, o UTI, né? É uma algazarra, enfermeiro gritando, conversando com o outro lado, com o outro canto do salão, o técnico de enfermagem, a menina da limpeza, música rolando dentro às vezes pagode, sei lá, rolando dentro da unidade de terapia intensiva. Eu pensava, gente, mas o que está acontecendo aqui? E aí, muitas vezes eu via colegas médicos que se deparavam com aquilo e, pois é, né, não é legal, né, não está certo, né, porque a gente parte do princípio de que o silêncio, ele é terapêutico dentro de uma unidade hospitalar. E ali, imagina, nós, enquanto promotores, né, de saúde ali dentro, como é que a gente está compactuando esse tipo de coisa? E eu via desculpas do tipo, Fábio, isso sempre foi assim, isso não vai mudar, né? Isso aí sempre foi desse jeito, né? E então, assim, aquelas pessoas elas acabam aceitando aquela realidade disfuncional, porque sempre foi daquele jeito, vai criar problema também se quiser fazer diferente. Coitado também, o pessoal está trabalhando ali até altas horas. Então, você vai ter uma desconexão daquilo que é saudável, porque o grupo já está funcionando dentro de um formato e a pessoa vai achando que aquilo é natural. Então, isso também acaba bloqueando, de alguma forma,
essa lucidez. Então, às vezes, a pessoa tem lampejos de lucidez em relação a que as coisas deveriam ser feitas de outra forma, mas, às vezes, ela não tem a sustentação para bancar aquilo na prática. Eu acho que vai criar conflito, vai gerar confusão, e, às vezes, ela acha que não existe outra forma de fazer também. E até essa é uma crença racional bem comum. A pessoa não querer gerar conflito, não querer gerar mágoa, não querer gerar confusão, mas o conflito já existe. Ele já está lá, só porque ninguém está falando. Todo mundo está vendo o elefante verde com bolinhas roxas no meio da sala, mas mas todo mundo finge que não vê, né? E ninguém fala nada e fica aquele acordo tácito, mórbido. Ó, dá um exemplo né? nesse sentido. Assédio organizacional. Todo mundo vê, o chefe assedia, a pessoa está vulnerável, que é o alvo do assédio, ela não consegue, não tem força, mas o grupo todo compactua com aquilo. Ninguém delata. E entra nas mesmas desculpas. Ah, mas sempre foi assim aqui, isso nunca vai mudar. Isso aqui, o fulano que tentou, não deu certo, foi demitido, e o grupo vai entrando naquele comportamento normótico. É bem legal esse exemplo. Só um minutinho, Jades. Esse exemplo ele clareia bastante aí a questão. Mas assim, eu fico pensando nessa iniciativa intraconsciencial, né? De quando que a pessoa faz essa virada internamente e faz essa mudança, porque isso vai exigir aí um pouco de coragem, né? Sim, vai exigir muita criticidade, né? Porque ela vai fazer uma autocrítica também, não só observando o ambiente onde ela está, né? Sim. Observando o que pode estar errado, o que pode ele estar precisando de ser mudado, etc, etc. Então, porque isso depende, neste caso, da virada, depende do indivíduo, dele ter essa coragem de bancar e fazer esses movimentos de gente, não dá mais para compactuar com isso. Exatamente, é isso né? De coragem. Agora, tem uma coisa, Ana, que me ajudou demais quando me caiu a ficha que eu estava ali sendo engolida por uma situação, né? Por pura ilusão, por achar que eu estava indo no propósito certo, né? Eu comecei, agora sim, é 24 horas isso. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu pergunto. Eu estou numa interação, né? Estou interagindo, não interessa quem seja. Ai, mas é o Papa, Simone. Deu foda-se, não quero saber se é o Papa. Para mim não interessa o cargo, a função da pessoa. O que interessa é assim, tem lógica isso que essa pessoa está falando? Para quê? Para quem? E é uma pergunta multidimensional. Porque se a gente fica colocando autoridade nos outros, a gente baixa a nossa autolucidez. Então, assim, para mim, hoje, a autoridade sou eu. Entende? Não é egoísmo isso, tá, gente? Não é negócio de egão, esquece esse negócio, não é isso. O que eu estou falando é que eu confio mais no meu autoparapsiquismo do que o que os outros me falam. Eu prefiro confiar no que eu estou vendo e no que eu estou percebendo do que os outros tentam convencer. Por quê? Porque eu percebi que a grande parte das vezes a gente abre mão do autoparapsiquismo, da sinalética pessoal parapsíquica, para querer confiar no outro que a gente está dando um poder que essa pessoa não tem. Essa é uma autoridade que essa pessoa não tem. Né? Porque, assim, nível evolutivo, nós estamos no meio aqui de um bolsão que tem diversos níveis evolutivos. Agora, o que a gente precisa levar a sério é a autolucidez. E como é que eu faço para treinar, para aumentar a minha autolucidez? Desenvolvimento parapsíquico, do autoparapsiquismo. Levar a sério esse processo. Né? Porque, assim, não dá para confiar que o outro, só porque tem tal cargo, tal função, que ele vai estar mais lúcido. Nem sempre. Pelo que eu tenho visto, nem sempre. A tendência, inclusive, a tendência, inclusive, dentro dos processos de liderologia, né, quando a pessoa assume um processo de liderança, é paradoxal, né? Mas a tendência é que ela fique, às vezes, até mais distante da ponta, né? E se achando que está mais próxima da uma visão de conjunto de tudo. E aí é um paradoxo. E por que isso acaba acontecendo?
porque a pessoa acaba ficando tão atribulada com questões burocráticas íncitas ao processo de liderança e rodeada de grupos que às vezes estão ali para, em alguns casos, inclusive bajulá-la e reforçar as convicções dela, e ela acaba se distanciando cada vez mais da ponta. Mas como ela acha que ela tem acesso a muitas informações, ela acha que ela tem visão de conjunto. E aí, dependendo da maturidade do líder, do abertismo que essa pessoa tem, se vier alguém dizendo algo que contradiz a autoimagem dela, que ela tem de si mesma, porque tem um monte de gente rodeando ali, falando que ela tem tudo de bom, que está tudo certo. Assessores, né? O que traz as informações de fora. Aí quando vem alguém, às vezes do próprio grupo, que vai dizer algo diferente daquilo, que vai desconstruir, de certa forma, aquela imagem, não por intenção de desconstruir, mas por trazer uma visão diferente, essa pessoa, muitas vezes, ela é excluída do grupo. E isso gera um comportamento também nos demais, do tipo, aqui realmente não dá para falar, porque se eu falar isso, eu vou perder meu cargo aqui dentro. Então, o líder vai se embebendo cada vez mais no processo de poder, né? E prestígio, status, esse é o problema. E o grupo acaba também, de certa forma, às vezes, ficando com medo de perder uma posição ali dentro, de prestígio e tudo mais. É o que a gente chama de bolha, né? Então, cada um de nós está dentro de uma bolha, isso é inevitável. A gente convive com pessoas que pensam de maneira parecida com a gente, que reforçam nossas impressões do mundo, nossos valores. Por isso que é muito importante sair o máximo que a gente puder dessas bolhas, para não ficar com esse viés cognitivo. Agora, tentando responder um pouco a tua pergunta, não sei, porque vai depender muito do caso pessoal, né? Onde a pessoa está travando, mas tem gente que tem muita dificuldade de criticidade, ela tem muita dificuldade de pensar por si só. Se esse é o caso, uma coisa que é interessante, né? A pessoa, primeiro, antes de mais nada, dominar o EV. Né? Por que o EV? Porque o EV vai promover desbloqueio chakral, holochakral, e vai diminuir também a influência extrafísica, né, sobre ela, dos holopensens, das consex, tudo mais. Então, a primeira grande ferramenta é o EV e também se dedicar a escrever. Quando a gente escreve, a gente acaba organizando as nossas ideias, nossos pensamentos. E procurar chegar em conclusões com base em fatos e evidência. E não só fatos, mas também para fatos. E sempre com abertismo. Por isso esse sobreparamento. Agora, só para complementar, esse é um caso, né? Então a gente coloca no artigo. Se o problema da pessoa é de criticidade, eu acho que esse é um caminho, né? Mas a gente sempre gosta de individualizar o máximo possível. Agora, tem um outro caso que é o que a pessoa não sustenta. Ela até identifica, mas ela não consegue se posicionar, ou ela tem medo de se posicionar. Ela não fala, né? Ela não fala, ela fica omissa no processo. Aí, nesse caso, o EV também ajuda, né? Mas o que a gente recomenda, depende muito do caso, mas às vezes é começar pelas pequenas coisas, né? Dentro de casa, aquilo que ela não concorda, ela começar... Tem uma pessoa que ela confie mais para começar a exercitar esse posicionamento, porque como você estuda muito bem isso, né, Ana? A questão da comunicação, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nem na comunicação agressiva, né? Que é de querer impor nossa visão de mundo aos outros, né? Também não cair na comunicação passiva, que é se submeter aos outros. E aí esse é o equilíbrio, né? Exato, esse é o equilíbrio. E entra aí um pouco da diplomacia também, né? Como é que a gente vai se posicionar firme, mas levando em consideração e respeitando, né, o direito do outro, né? É um exercício bom aí. Mas é que entra a comunicação assertiva, que ela não é nem agressiva, ela não é nem passiva. É a comunicação clara, transparente, em que você fala o que precisa ser dito, com empatia e sem cair no processo de drama, ou de agressão, ou de submissão. Então, é um treinamento, né, de posicionamento, não só intrafísico, mas também em relação às próprias consciências. Então, quando a gente está numa comunicação agressiva, a gente está tentando dominar os outros. Quando a gente está numa comunicação passiva, a gente está se submetendo aos outros. Agora, uma comunicação assertiva, ela não é nem agressiva, ela não é nem passiva. Ela é uma comunicação clara. Agora, para a pessoa que nunca fez isso, quando ela começa a fazer, a tendência dela é ou se tornar agressiva e depois acaba vendo que... ela vai para os extremos. É o treinamento. Aí é o que você falou, que é o equilíbrio, né? Esse equilíbrio ela vai para os extremos, exato. Ó, gente, tá ótimo, mas eu não vou monopolizar, tem mais pessoas querendo perguntar, então eu passo a bola aí para o Jades. Eu vou entrar na fila de novo, porque eu tenho um outro detalhezinho ainda. Tá ótimo. Uma bola aí, todo mundo. Bacana, gente. Então, assim, houve uma pequena conexão aqui, mas, então, assim, vamos aí
a próxima pergunta, que é da Andrea Gren. Você gostaria de perguntar, Andrea, ou eu posso ler aqui? Quer perguntar? Fica à vontade. Ô, Jades, pode perguntar. E, na verdade, o que eu queria até saber é, assim, de uma experiência prática quanto ao posicionamento pessoal a um grupo contrário, né, aos princípios, né, no caso, na área profissional. A pergunta era essa que estava aí acima, né? Então, assim, ela pergunta aqui. Você poderia exemplificar a autoliderança evolutiva na área profissional? Bem, para mim, assim, o que eu faço na prática? Eu decido com quem eu quero trabalhar, em que e para quê. Então, eu prefiro seguir com a ideia do que seguir com o grupo. O que é isso na prática? Então, eu vou avaliar, né? Por exemplo, hoje a gente tem o nosso próprio negócio. Então, por que a gente decidiu em ter o próprio negócio? Porque daí você tem realmente seguindo aquilo que para você é importante, que tenha relação com o teu estilo de vida, com os teus princípios evolutivos, intermissivos, com o teu propósito, com os seus valores. Então, é mais garantido nesse sentido. E a gente consegue prestar melhor assistência dentro daquilo que está predisposto, né? Dentro daquilo que foi combinado. Agora, a pessoa que decide trabalhar para alguém, ela não precisa estar em qualquer lugar. Ela pode definir onde ela quer estar, fazendo o quê, com quem, para quê, para quem. E para isso, precisa do quê? Autoconfiança, ousadia e determinação e clareza de propósito. Então, já aconteceu comigo várias vezes, antes de ter a própria empresa, de eu receber propostas aparentemente maravilhosas, mas a hora que você vai pesquisar, porque eu não sou besta, né? Não sou mais besta, eu sou um pouquinho menos besta agora. Então, assim, eu pesquiso antes. Eu não vou chegar lá só porque o cara me ofereceu um salário de $10.000, eu vou aceitar assim porque é $10.000. Não é assim, né? Eu vou investigar, mas quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa? Quem que é essa empresa? Como é que ela funciona? Aí eu vou lá visitar, vou checar energeticamente, vou focar nela extrafisicamente, ver se eu consigo fazer uma projeção para ir lá ver o negócio, checo com o amparador, né? Aplico a técnica da madrugada, ver se é para eu mergulhar lá, porque também já aconteceu o caso de eu aceitar um trabalho para trabalhar para determinada instituição, contudo, eu tinha clareza, era um mergulho de canudinho. Então, o que é um mergulho de canudinho? Né? Você mergulhar lá naquela situação, fazer o que precisa ser feito durante aqueles 3 meses que eu coloquei na minha, né? Que eu falei, não, aqui é só dar 3 meses. Então, fui lá, coloquei a sementinha, saí do mergulho, tirei o escafandro e me desliguei, porque lá era só um negócio pontual. Agora, tem lugar que eu já fiquei 3 anos, 4 anos, porque né, era um lugar que eu era assistida em termos financeiros, mas ao mesmo tempo eu conseguia assistir. Ainda estava tendo também, ainda estava alinhado o meu propósito com o propósito daquelas pessoas, daqueles líderes, daquela instituição. Aí, beleza. Mas a hora que mesmo você se posicionando assertivamente, você, olha, não tá bom isso aqui por causa disso, disso, disso. Você fala de modo transparente, tranquilo, lúcido, e a coisa não vai, você vê que a coisa trava, aí o melhor é abrir mão, aí você se planeja para você sair estrategicamente. Agora, dentro disso que a Simone está trazendo, tem uma coisa muito importante, que para mim tem uma crença ainda muito forte nesse processo dos grupos. E a ideia de que o grupo, gente, ele é consequência. O grupo não é causa em si. Tá? O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo até da questão do professor Valdo, que ilustra essa questão da ideia versus o grupo. Quando o professor Valdo estava no espiritismo, ele estava tentando desenvolver pesquisas em relação à multidimensionalidade lá, e teve toda uma série de ideias em relação à perspectiva futura, né, de organizar esse conhecimento da multidimensionalidade numa ciência. Ele se viu diante de um dilema.
ou ele continuava no grupo, no espiritismo, ou ele continuava com aquela ideia, aquele propósito dele, porque ele viu que em determinado momento era incompatível. Qual foi o posicionamento dele, que aí tem a ver com a pergunta, né? Que é o posicionamento assertivo ali no caso, né? E de autoliderança. Que foi o posicionamento de autoliderança. E ele não entrou naquela normose. O que ele fez? Ele optou por continuar com a ideia e teve que abrir mão do grupo. E na medida que ele bancou a ideia dele, publicou o livro, encaminhou, as pessoas que tinham a ver com aquela ideia apareceram. Entendendo a diferença? Se ele não tivesse feito isso, não teria nada disso aqui hoje, da Conscienciologia. Então, esse movimento dele, esse alinhamento com a ideia e essa autocosmoética, vamos dizer assim, né, essa integridade em relação ao propósito dele, gerou esse resultado, que foi o quê? Atraiu o grupo que realmente tem a ver com aquelas ideias. Então, ele se viu dentro desse dilema. E, às vezes, eu identifico dentro de determinados grupos essa questão. Às vezes, já não há mais alinhamento de propósito, mas as pessoas ficam no grupo porque, não, mas é importante estar dentro do grupo. Não, o grupo tem que estar unido, tem que estar junto. E, às vezes, o melhor que tem para o grupo é você poder sair para o grupo ver que você está alinhado com outra coisa, você não concorda com alguma coisa que está ali, porque aquilo, às vezes, vai ajudar o grupo. Isso quando o grupo está indo para uma direção ruim e as pessoas não estão querendo ouvir aquilo. Mas existe esse dilema no processo autoliderológico pessoal, que tem a ver com esse autoposicionamento, né? Isso acontece na vida de cada um de nós, né? Momentos que a gente tem determinadas ideias, tem determinado propósito, e aí vem aquele medinho, mas se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão do grupo. Se eu fizer isso, eu não vou ser bem visto aqui. Agora, se você confia na sua ideia, aquela ideia evolutiva, siga em frente. Tem amparo naquele processo, siga em frente. Às vezes não vai nem sair do grupo, você vai nivelar o grupo por cima. Agora, quando a pessoa abre mão disso, ela vira uma bússola quebrada dentro do grupo. Porque ela começa a reforçar, às vezes, um padrão que está errado, que ela não concorda, mas ela está ali patrocinando aquele processo com as energias. Patrocinando a interprisão, né? A união pela interprisão. Então, por isso que eu falei ali no início, a seriedade, a importância inevitável, e não dá para abrir mão disso, é do desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido, da autonomia parapsíquica. Né? Até tem o nosso colega pesquisador, né, o Hernani Brito, ele fala bem disso lá num debate sobre epicentrismo, né, consciencial, ele fala bem desse tema aí, e ele é bem importante dentro desse processo todo, que ele é antinormose, né, e ele reforça a autoliderança evolutiva. Ok, Simone, Fábio, bacana. Tranquilo, Andréa? Obrigada, muito. A resposta completa aí. Obrigada. Bacana. Então, quem está querendo fazer a próxima pergunta aqui é a Thaís. Thaís, tudo bem? Pode abrir o microfone e falar. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Estou até meio tremendo. Vai tremendo mesmo. Vai ter uma hora que a gente vai ter que pôr as caras, né? E a minha já passou. O Fábio falou do que acontece lá no hospital, e vocês foram falando, e eu percebi que ele mesmo respondeu o que ele falou e que eu ia comentar, né? E está bem dentro do que eu queria responder, porque a energia, acho que ela fala muito mais do que o físico, né? E a gente tem muito essa questão de combater o errado. Para mim, eu quero pensar nesse normal, existem vários normais, né, que a gente quer sair fora dele, é esse combater o que está errado. Tá errado, como que é o exemplo que o Fábio falou, os enfermeiros estão ouvindo música num ambiente que era para estar silencioso. Será que isso está errado? Me dê essa liberdade, Fábio. Está errado, às vezes, para nós, o nosso nível evolutivo. Para o nível evolutivo deles, principalmente os enfermeiros que estão junto com os pacientes, a minha professora falou um dia uma vez, quem faz a terapêutica é o vínculo.
Então, ali, o vínculo maior dos pacientes é o enfermeiro que está ali todo dia com ele. São os líderes, vamos dizer assim, daquelas pessoas ali da UTI. E aí, nós, como dizer assim, como médicos ali, eu pensei na hipótese, então, que seria pensei numa possibilidade de assistência a maior, né? Sem ficar, não, tá errado, está certo, tá errado, aquele joguinho de certo e errado. Para mim, eu acho que, né, tem que ser o caminho do meio. Então, pensando nesse caminho do meio, que o professor César Cordiolina fala bastante, eu ouço bastante ele, de exteriorizar a energia, identificar a assistência que está acontecendo, porque se os assistidos ali da UTI precisam da energia daqueles enfermeiros, e aqueles enfermeiros ouvindo música se energizam, então tá tudo certo. É a assistência que está acontecendo ali daquela forma e vai ser sempre da melhor forma possível, porque os amparadores estão em todos os lugares, né? Então, eu acredito, eu me coloquei nessa situação do Fábio, então eu acho que seria, talvez, exteriorizar a energia, identificar a assistência acontecendo. Pode ter alguma coisa ruim, então vamos lá, o ruim, né? E a assistência. E a gente colocar energia naquele copinho da assistência, e isso vai com que os amparadores utilizem aquela energia e aumenta a lucidez dos enfermeiros, e eles mesmos vai se equilibrando, né? Vai melhorando a assistência ali. Então, eu pensei nessa situação que o Fábio falou agora, você chega no lugar e melhora, e eu pensei nisso. E conforme eu fui pensando, vocês foram falando o que eu estava pensando. Então, você vê como a energia ela é instantânea e acontece sem a gente precisar ficar... quando a gente fica... Eu penso muito assim, a gente fica muito pensando no negativo, tá errado. Tá, não tá errado para quem? Para você dentro, né? Dentro do meu degrau, mas que degrau de escada você tá vendo? Você está vendo um degrau de escada para baixo? Tá certo. Não tá certo no seu degrau evolutivo que você tá. E é isso que eu queria compartilhar com vocês e nesse combate desse normal que vocês pensam também desse estar certo e errado. Interessante, Thaís, o teu relato, né? E traz muita coisa para a gente analisar e pensar. Primeiro, eu acho que o combate realmente não é o ponto, né? Também como a gente falou, existe a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. A comunicação assertiva ela não é nem agressiva nem passiva, né? Ela é empática, ela é clara, existe também o posicionamento. O posicionamento ele pode ser agressivo, pode ser passivo e ele pode ser assertivo. Então, em determinados momentos, não é, você identificou um erro ou algo que você acha que não deveria ser daquela forma, querer impor de outro jeito já pode aumentar, inclusive, mais o assédio daquilo ali, né? Agora, as instituições, elas precisam ter muita clareza em relação ao propósito dela. Então, e existem estudos científicos que embasam determinados protocolos institucionais, né? Então, por exemplo, o sono é muito importante para um paciente que está numa unidade de terapia intensiva, né? Então, já tem, às vezes, muita dificuldade de dormir, barulho, bomba pitando, pi, 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 pi. Aí, daqui a pouco, vem alguém dar uma injeção na pessoa, aí ele está, às vezes, no ventilador mecânico. Então, a hora que a pessoa conseguiu dormir um pouquinho mais, aí vem alguém ali e fala alto. Sabe, imagina uma pessoa, não é só música, não, tá? E não é só enfermeiro, não. Médico também que faz isso. Enfermeiro! O cara tá lá do outro lado lá do salão, né? Como se não tivessem pacientes ali. O que a gente identifica nisso? A falta de empatia com aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. E esse ambiente, ele vai gerando uma desconexão com os amparadores extrafísicos. Porque a pessoa podemos pensar que estão evolucientes. E tem mais vida que a feira. Chega lá, tá todo mundo gritando. Eu acho que tem muita energia aí. E às vezes pode ser o que a pessoa está precisando. Eu quero dizer assim, acho que é importante a gente utilizar energia para identificar. Mas, Thaís, olha só. Você já foi num ambiente de terapia intensiva? Não. Já sim. Poucas vezes, não vivenciando. O terapia intensiva é um ambiente
pacientes graves, muito graves. Eles são lá internados, às vezes 2, 3 semanas, um sofrimento muito grande para eles, para a própria família e tudo mais. Tem uma série de questões ocorrendo ali em paralelo, inclusive do ponto de vista multidimensional. É um ambiente terapêutico, não é uma feira. O propósito da UTI não é ser uma feira, é um ambiente de restabelecimento holossomático, para a pessoa poder melhorar ali, ou ser encaminhada. Então, é muito diferente. Aí a clareza que a gente precisa ter em relação ao propósito. Uma feira, ter barulho, gente conversando, uma festa, é normal, isso aí não tem... não vamos nem colocar no processo da normalidade. Eu imaginei uma feira aí, a hora que você falou de pessoal gritando. Mas a vida é uma feira. Mas que a gente tem que, talvez até um termo melhor para a gente pensar em termos de normose, é a questão da funcionalidade. Então, uma feira realmente é funcional, as pessoas falando alto, não sei o quê, é daquele jeito mesmo. Aquilo não altera a funcionalidade da feira. Agora, no Como a ambiente gente faz para mudar esse que nem está errado? Como você falou, não é o ambiente certo ali. E você identificou, está errado. E como que a gente vai fazer essa assistência a maior sem ter esse combater, né? Mas para isso, que não dá certo. Mas para isso que existe o setor de qualidade dos hospitais, por exemplo, né? Falando mais da parte hospitalar, né? Existe o setor de qualidade dos hospitais, que nesse setor da qualidade ele vai identificar naquele grupo ali o que pode ser melhorado. Então, por exemplo, falta esclarecimento das pessoas em relação à capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Se falta isso, então vão ser feitos treinamentos para esclarecer aquelas pessoas em relação às consequências daquilo que elas estão fazendo. Porque elas não fazem aquilo por mal, elas não estão fazendo aquilo para prejudicar, elas só não estão lúcidas em relação às consequências daquilo. Agora, outra coisa que também é feito nos hospitais é em relação aos protocolos, né? Então, deixar muito claro qual é o comportamento esperado dentro daquele setor. Inclusive, tem gente que não tem perfil para aquilo. Aí a pessoa vai se alocar num outro setor dentro do hospital, que ela vai ficar mais na recepção, que fala com mais pessoas, porque aquele ambiente onde ela está trabalhando, às vezes, não está alinhado com o temperamento dela. Então, esse reposicionamento das equipes também em relação ao local começa a acontecer. E aí isso vai aumentando a funcionalidade do processo. E aí, com isso, a instituição vai saindo da normose, né? Que é aquela normalidade patológica do tipo, sempre foi assim, não vai mudar nunca. Então, é muito importante ter um setor dentro dos hospitais que é o setor da qualidade. Ele vai ajudando a reestruturar e resgatar os processos alinhados com o propósito daquele setor. Então, seria identificar, fazer os apontamentos da melhora daquele local e encaminhar para o setor certo. Isso. É o setor certo. A pessoa vai estar alinhada onde ela tem a ver com o temperamento dela, né? Às vezes tem gente que quer trabalhar no ambiente mais... muita gente falando e tudo mais, aquele local não é para ela. Isso, exatamente. É a mesma situação, por exemplo, do contexto de uma cidade. Então, quem são as pessoas responsáveis em deixar em que a cidade siga o seu propósito, o seu plano diretor? São os cidadãos. Então, se os cidadãos não fizerem o seu papel enquanto sociedade civil e for lá na porta da Câmara Municipal e falar, olha, não está acontecendo isso aqui, ó, nós precisamos que isso aqui aconteça. Né? Então, esse papel também, então, é do micro até vai aumentando em vários grupos. Agora, é compartilhamento do propósito, né? Isso é muito sério. Então, numa sociedade, onde é que está o propósito de uma cidade? É o plano diretor da cidade. Onde é que está o propósito de um hospital? Na definição do escopo de atuação daquele hospital, dentro do planejamento estratégico dele. Inclusive, quando a pessoa ela vai trabalhar numa instituição, tem que ter muita clareza em relação ao propósito daquela instituição, se está alinhado com o propósito dela. Por exemplo, qual é seu plano diretor? Cada um aqui tem já o seu plano diretor? A cidade onde você vive está alinhada com isso? Ela compartilha dos mesmos valores? Você está no lugar certo? Você está no lugar certo? Com as pessoas certas? Né? Que bacana, gente. O código pessoal de cosmoética, né? São os seus códigos que vai te dar a bússola, que é o que vocês estão falando. Mas o plano diretor, ele é antes. É que seria mais ou menos assim, ó, o propósito, ele é a tua rota de futuro, né? O CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, é o que vai te ajudar a se manter nessa estrada, para você não desviar. E a consecução dessa estrada é a programação existencial, que é o teu planejamento para alcançar aquele propósito.
Bacana, gente. Já, Está quente, já Obrigada, disse, viu? tá quente desculpa, aqui o debate, está bacana. Obrigado aí, Thaís, pela pergunta. Tranquilo? Mas Jades, vamos... eu posso fazer só um comentário em cima do que foi conversado? Ah, É ok. rapidinho, porque senão perde o fluxo, né, da ideia. Eu achei muito Perfeito. legal as colocações da Thaís, e aí eu fiquei pensando assim, e as respostas foram ótimas, né, do Fábio e da Simone. E aí eu pensei, gente, como é difícil a gente entender o que é fazer assistência, né? O que é assistencial para um, para outro, né? E esse negócio do normal da assistência, porque a assistência ela tem um contexto, né? Você precisa entender quem é o seu assistente. E esse contexto, com a inteligência contextual, você vai estar vendo exatamente o ambiente onde você está, com esse propósito. Se aquele ambiente tem determinado propósito, a assistência ela já tende a ir naquela direção para aquele propósito. Então, talvez para a Thaís tenha aí mais essa variável, esse aspecto para ela ponderar, porque tudo bem ter essa pluralidade e entender os níveis evolutivos das pessoas que estão convivendo num determinado ambiente. Ok, esse respeito é válido, é importante. Mas eu acho o que vai sobrepor a tudo isso? O propósito e a conduta cosmoética, né? Naquilo que a pessoa consegue, né? No nível que ela consegue, porque o propósito vai determinar os combinados, né? Que o propósito é esse, e aí, portanto, os combinados vão ser esse. Então, aí você já começa a expandir a sua visão da compreensão, quando que a gente está ou não passando da linha, né, sendo impositivo, e quando que você tem que realmente explicitar algo que não está funcionando adequadamente com o propósito, né? Não esquecer do propósito. Perfeito, Ana. É um resgate do propósito. Perfeito. Agora está todo mundo alinhado nesse propósito? Está todo mundo na mesma parte? Às vezes não. E é muito comum não estar, sabe? As pessoas não têm clareza em relação ao propósito ali daquele grupo. Bacana, gente. Ok? Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Pessoal aí que querem se manifestar, vão aí fazendo as perguntas. Quem quer fazer a pergunta agora é a Andréa Pellen. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Bacana. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Fábio e a Simone por ter aceito o convite do Office Cascavel para estar participando aqui do nosso Debatologia. E as reflexões são inúmeras, né? O tema é muito instigante. E eu fiquei pensando, até o momento, com a fala de vocês, e com as colocações já realizadas pelos outros participantes, qual seria o nosso papel para deixar de ser um agente antinormose quando você está líder, né? Líder em qualquer espaço da SOCIM. E a SOCIM envolve também o voluntariado conscienciológico. Mas qual seria o nosso papel no sentido assim, se a avaliação, a autoavaliação e a heteroavaliação poderia ser usado como ferramenta para a gente saber se estamos alinhados do trabalho que a gente se propõe. Então, observar essas questões de convivência e sendo líder em algum grau, se a autoavaliação e a heteroavaliação, ela pode ser uma ferramenta para que a gente dê os próximos passos. O que dá para dar de case, né, a gente pode dizer assim, tem outros, né, que a gente pode trazer. Por exemplo, lá na Liberare, né, pensando em termos de voluntariado, a gente faz o planejamento estratégico junto com todos os voluntários, né? E esse planejamento é com base em duas perguntas. Primeira pergunta é:
o que você, enquanto, né, voluntário que escolheu voluntariar nessa instituição, você deseja contribuir com o que efetivamente nessa, né, para agora, para esse ano de 2022, né? Que tipo de projeto, o que você quer, o que você vai fazer para contribuir com a especialidade? E aí a pessoa se posiciona. Esse ano de 2022 eu vou elaborar um curso pessoal e vou doar para a instituição e vou dar esse curso para doar os recursos para a instituição para o projeto X, né? Então, são coisas concretas, né? Nada assim, chega assim, eu vou contribuir com o meu maxi fraternismo. Tá, e daí, querido? Quais são as ações práticas, né? Não quero saber da sua filosofia, eu quero saber da sua ação, da sua atitude. Então, cada voluntário responde em termos de ação concreta, o que ele vai fazer em 2022 para a especialidade. Aí, a segunda pergunta, depois de todo mundo fazer esse acordo, né, grupal, do que cada um vai doar nesse ano, aí a gente faz a segunda pergunta, que é, e como que você vê a instituição hoje e como que você gostaria que ela fosse em 2022? E aí, com base nessa pergunta, todo mundo fala, né, o que enxerga de pontos que está legal, que está bacana, que a gente precisa continuar, e, por outro lado, o que não está legal, que é melhor a gente descartar. Vamos abrir uma distância aqui. E onde a gente deveria chegar. E aonde que deveria chegar, e como que a gente vai fazer para chegar lá, né? Então, primeiro, define isso, e aí cada um pega, as equipes se dividem, e cada um escolhe onde quer estar, ninguém manda em ninguém. Então, a hora que se define onde nós queremos estar enquanto especialidade, enquanto instituição, a gente vai colocando, todos vão colocando as ideias ali de projetos, que a gente funciona por projetos, e aí colocando as ideias dos projetos, aí, pessoal, quem que quer tocar esse projeto aqui? E aí cada um vai se oferecendo, é autohabilitação. E aí aquela equipe lá que vai tomar conta de como aquilo vai funcionar. Agora, então, o ponto de partida de tudo isso é o propósito institucional, que está bem claro. Então, no estatuto, o projeto, né, tem que estar alinhado com o propósito. O propósito, ele é muito importante, né, toda essa caminhada. Exatamente, senão a gente se desvia dele, né? Aí, em vez de falar de desenvolvimento de lideranças interassistenciais, a gente vai querer abrir uma escola de liderados, ou seja, não tem nada a ver, né, com a nossa especialidade. Então, por isso que a gente se alinha sempre com aquilo que está colocado lá no estatuto e por que as pessoas estão ali. Então, e isso a gente vai checando, cheque, todo mês. Então, uma vez por mês, a gente se reúne, todos os voluntários, e a gente vai checando como é que cada um está se sentindo, quais as parapercepções do mês, que tem relação com o projeto que a pessoa está tocando, com aquela equipe está tocando, e como que está, qual que é o status do projeto, né? Então, isso aí já ajuda a fazer esse processo de auto e heteroavaliação no grupo e dentro daquele propósito, tá? Aí, claro, dentro de cada equipe, como é que se faz essa auto e heteroavaliação? No próprio projeto. Porque o que importa? Importa como, se você está com as pessoas certas, como que você está se sentindo ali, se você está rendendo. Porque se você não está produzindo, você está no lugar errado. Entendeu? Então, a nossa métrica é produtividade e afinidade. Se não está tendo, abre mão, criatura. Passa esse projeto para outra pessoa. Que nem dizer o meu avô, desocupa a moita, né? Vai para outro projeto, cria outra coisa, mas faça alguma coisa. Então, essa métrica da produtividade, ela é muito séria, porque ela demonstra que você está alinhado, porque quando a pessoa é produtiva, ela está alinhada com o propósito dela, ela está automotivada, porque ninguém motiva ninguém, né? A motivação, ela é interna. A motivação real é automotivação. É automotivação, então é o brilho nos olhos. Então, quando você não está com o brilho nos olhos, então você está no lugar errado. Então, é por aí que a gente conversa, sempre em termos de transparência, glasnost, carta na mesa, né? Com muita tranquilidade, né? E lembrando que, acima de tudo, nós somos amigos evolutivos. Então, essa aqui é um dos cases, né? A gente pode pensar de diversas formas. Aí. Dá para aplicar isso em empresa, tá, gente? Porque eu lidei mais de 20 anos com multinacionais, empresas com 20 pessoas, empresa com 2.500 pessoas, 6.000 e poucas pessoas, e esse mesmo estilo de gestão, esse mesmo estilo de aplicar, é exatamente o mesmo jeito que a gente fazia lá atrás nas empresas, a gente usa na Liderar. Esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo que a gente já tocou nas empresas, inclusive
empresas que a gente atendeu via Liderare também, né, que depois que eu saí, né, que eu fechei essa empresa, né, que eu tinha que atender empresas, né, porque a gente abriu a Liderare e a gente começou a atender empresas pela Liderare. Então, achei melhor, para não gerar conflito, né, eu fechei aquela empresa profissionalmente, mudei de profissão, né, e na Liderare a gente atende empresas com esse foco de negócios evolutivos, né, empreendedorismo evolutivo. E a gente aplica essa ferramenta. E tem funcionado muito bem, até surpreende, sabe? Que tem pessoas, amigos nossos, que dizem, ai, mas a SOCIM patológica. Deu, tá, e você não está dentro da SOCIM, você não tem um corpo físico. Né? Então, a gente precisa lembrar disso, né? Que nós fazemos parte disso aqui tudo, né? Então, a hora que você leva, né, que uma empresa ela quer, também, olha, como é que eu faço diferente? Eu quero produzir coisas mais sadias, evolutivas para a comunidade. E a gente ajuda dessa forma também. Eu vejo que, como vocês colocaram, realmente, eu atuo na SOCIM, à frente de um grupo, e procuro trazer, por mais que as pessoas não são voluntárias da conscienciologia, não conhecem esse paradigma, o que eu vivo com o grupo conscienciológico, eu procuro atuar, porque é teática, né? É a conscienciologia aplicada. Essa é a ferramenta. Então, eu levo para o meu grupo, não com palavras, não com neologismos, mas trazendo, né, para esse grupo essa vivência. E, assim, colocando como vocês colocaram, cada um se encaixando com a sua melhor versão, né, ela se disponibilizando para estar à frente daquele projeto com seus trafores, né, e vamos agregando e nos entendendo, cada um como uma mini peça do maximecanismo, para que o que precisa ser realizado se concretize. Então, como vocês colocaram, realmente dá certo. Essa ferramenta é uma boa ferramenta. Obrigado pelas contribuições aí. Bacana, gente. Legal. Então, assim, a Ione aqui também complementa aqui. Quer falar alguma coisa, Ione? Eu posso estar lendo aqui o que você escreveu. A Ione diz aqui, assim, dentro do que a Ana falou, eu também vejo que a cura da normose é trabalho individual de cada colega, cabendo a todos se esforçarem para ajudar nessa mudança entre os hábitos dos colegas, tornando o local de acordo como tem que ser respeitado sem barulhos. Bacana. Bacana. Então, tem mais uma pergunta aqui, gente. Oi? Até uma coisa importante a gente pensar em termos de qual que seria, né? Vamos pensar aqui, a unidade de medida da normose, né? Perfeito. Tem uma hipótese? Qual que é a hipótese de vocês? Alguém se habilita aqui, pessoal? Autocrítica? Autocriticidade? A autocriticidade ela ainda é subjetiva. Né? Vamos pensar numa coisa que seja mais mensurável. Vamos pensar numa coisa concreta, assim, mensurável. Uma régua mesmo. Eu acho que seria produtividade. Eu acho que é por aí. Mas a produtividade, nem toda produtividade é positiva. Mas eu acho que é por aí. É dentro do que a Simone falou, que quando você está fluindo, né? Viu, pessoal? Antes que eu quero fazer uma correção aqui, tá? Foi a Lúcia Helena aí que fez esse comentário, ok? Desculpa aí, tá? Tá bom. Poderia ser empreendimento evolutivo, avançando? Acho que é. E vamos para uma próxima pergunta. Eu gostaria de estar fazendo... Mas só para a gente concluir qual é o ônus de ser um agente antinormose? Quais são os seus bônus? Poderia estar dentro para nós, Fábio ou Simone? E já vamos só para concluir a pergunta anterior, né? Minha hipótese, tá? Vamos ver, me ajuda a ver se faz sentido, né? Mas para mim a unidade de medida da normose é a funcionalidade em relação ao propósito evolutivo. Então, por exemplo, vamos trazer o exemplo lá da UTI. Existe um propósito da UTI. Olá, pessoal, estão me ouvindo?
100%. Então, vamos fazer a pergunta por aqui, porque nós perdemos a outra conexão. Acho que saiu aqui. Caiu aqui pra gente. Voltou? Eu acho que eles estão com... Abre. O André e o Jales estão com problema de conexão ali. Mas tudo bem, Fábio, você pode seguir o raciocínio. Vamos trabalhar a pergunta que você deixou para nós aí em aberto. Me ajuda, vamos tentar... Colocar como hipótese, né, colocar gente? como hipótese. Isso. Esse faz sentido, seria a unidade medida da normose seria a funcionalidade em relação ao propósito evolutivo. Então, se existe um determinado grupo, organização que tem um propósito evolutivo, aquelas atitudes que estão alinhadas de maneira funcional ao propósito, elas não são normóticas. Aquelas atitudes, ações, elas estão disfuncionais. Então, a pergunta vai lá, ó. Normóticas, né? Então, a maneira da gente avaliar se algo está alinhado à normose ou não seria a funcionalidade dela em relação ao propósito. Mas é uma hipótese, tá, gente? Aí vocês pensem aí, quem tiver mais ideias de hipótese, vai colocando. Então, a Lucilena colocou no chat que, assim, ou também a capacidade de cada ser ou ação, né? Também não seria isso, a capacidade de ação da pessoa? Mas só isso também é neutro, né? Porque você pode agir. Agora, tem um indicador para mim, se a gente está na normose, é quando você não está sendo você, de modo autêntico. Quando você está buscando ainda o politicamente... Para mim, o politicamente correto é a normose. É um indicador de que aquele grupo está na normose. Porque tem a ver com o efeito manada, né? A pessoa vai, ela introjeta aquela atitude sem questionar. Né? Outro indicador para mim também é a questão do... quando o grupo ele está vendo a situação, mas faz o acordo mórbido. O acordo mórbido, para mim, é um indicador de normose. Falta de transparência. Falta de transparência, para mim, é um indicador de normose. Sabe um outro que eu pensei agora? É a unanimidade. Né? O professor Valdo sempre falava, a unanimidade é burra. O que é bacana, é positivo, é o consenso. Você vai, converge ali, né, as ideias e constrói esse consenso, né, com as diferenças. Né? E outra coisa até interessante dentro disso, Ana, que você falou, que eu lembrei ali, tá? Fala até da Thaís, que é uma coisa importante para a gente destacar. Entre a anticosmoética e a cosmoética, o caminho não é o caminho do meio, tá? Então, essa filosofia do meio, do caminho do meio, você toma eu tenho uma certa cautela nisso. Até porque assim, pela má interpretação. Em relação uma atitude, às vezes, um comportamento anticosmoético, você tem um comportamento anticosmoético e um comportamento cosmoético. O melhor caminho não é o caminho do meio. O melhor caminho não é necessariamente o melhor caminho possível naquele momento, tá? Mas é para a gente não perder a lucidez. Não é o meio. O melhor caminho, a nossa bússola é a cosmoética. Dependendo do contexto grupal, da maturidade, aí entra bem tudo que a Thaís falou. Você não vai ter como ainda se aproximar daqui. Mas o fato de você não estar aqui não quer dizer que é o caminho do meio. O propósito não é o meio, né? O propósito é a cosmoética, né? E às vezes eu vejo que existe essa distorção mesmo. Um equívoco, né? Muito cuidado com essa filosofia do meio. A filosofia do meio, ela tem esse componente, né? De achar que é o meio. Sim, e se a gente colocar isso numa régua, não é uma régua métrica tão precisa assim, né? Essa construção do meio, né? Não é porque é uma régua de 30 centímetros que o meio é o 15 centímetros. Porque senão a gente cairia também naquela condição do 8 ou 80, que é o provérbio popular, né? Isso daí exige, Fábio e Simone, muita lucidez e discernimento, porque se a pessoa não se conhece suficientemente, ela não tem uma visão, uma autoavaliação, uma autométrica mínima, né, do como ela é hoje, de como ela funciona, ela dificilmente vai ter essa maior
acuidade para ver o grupo, para ver o entorno dela, né? O que vocês acham disso? Do grupo, né? E outra coisa até que é legal da gente trazer aqui, a gente pensar no processo da normose dentro da atuação do infiltrado cosmoético. Quando é que o infiltrado cosmoético ele se perde? Então, ele está lá dentro de um grupo, ele é um infiltrado, e ele se perde quando ele perde o quê? A lucidez dele dentro daquele processo, da razão dele estar ali. E aí ele começa a se misturar com aquele grupo, e aí ele vai entrando, de certo modo, até nesse caminho do meio que eu falei. Então, tem aquelas práticas nosográficas daquele grupo. Qual é a bússola do infiltrado cosmoético? Não é o caminho do meio. A bússola do infiltrado cosmoético é a cosmoética. Então, você tem a anticosmoética e a cosmoética. A bússola não é o meio. A bússola continua sempre sendo a cosmoética. Só que aquele grupo não tem maturidade. Ok, mas ele vai ver o que é possível fazer para aproximar o máximo possível. Dos males o menor, né? Que é a cosmoética também. Do objetivo da cosmoética. Agora, no momento em que ele coloca o objetivo meio, aí ele já começa a desvirtuar o propósito dele dentro daquele grupo. Interessante a gente pensar nisso, né? Eu acho que tem um ângulo essa também, é a sabedoria. Né? Desculpa, Thais. Perdão, Ana. Se a gente pensar em ângulos, eu gosto muito que nem, né? Vários, depende o ângulo que você olha aquilo pode funcionar. Por exemplo, quando é uma relação individual, eu e outra pessoa, tem que ser bom para os dois, né? Então, assim, aí entra um equilíbrio para chegar no caminho do meio, para não ser pesado, nem para um, nem para outro, por exemplo. Aí eu pensei numa relação individual, quer dizer, uma relação de casal tem que ser, né, um bom para os dois, para não ficar pesado um para o outro. Aí, talvez, nesse sentido, né, nesse ângulo, pode se encaixar esse caminho do meio, nesse sentido. Então, acho que depende muito de ângulo e sentidos, né? Pois é, eu pensei, sim, perfeito, porque quando você está dois, né, você está com dois interlocutores, né, duas pessoas, é mais fácil a visualização ou a compreensão do caminho do meio. Mas quando é um grupo, né, Fábio e Simone, quando é um grupo, você tem ali dezenas, centenas, como é que você vai achar esse meio, né? A matemática não sei se explica, mas, enfim, a gente vai com essa visão aí da evolutividade, né? O que as pessoas, na sua maioria, estão compreendendo, estão tendo lucidez, estão tendo reflexão sobre aquilo. Então, de nível cosmoético mesmo, né? Então... Agora, eu quero dizer assim, se o meio, vou voltar ao exemplo, tá? Vou pensar entre duas pessoas. Um é um assassino, e a outra pessoa acha que não deve matar. Um quer matar 10 pessoas. O caminho do meio é matar 5 pessoas. Tá entendendo como é que é complicado essa questão? Não, quando se trata de cosmoética, eu entendi. Eu entendi o que você está falando. Você está falando, em relação à cosmoética, não tem conversa. Não tem conversa. Não tem... Eu vou pensar na guerra que está acontecendo hoje, gente. Pronto, acabou. Não tem conversa. Você não pode conversar com um mega assediador. Eu lembrei disso que o professor Valdo, não tem negócio assim, né? Não, gente, é grupo de 8 e acabou. Não tem. Pessoa surtada. É pessoa surtada. Bacana, pessoal. Bacana. Vamos aproveitando o andamento da ideia aqui, e até gostaria de assim, fazer essa pergunta assim: quais são as recins prioritárias ao intermissivista, a fim de sustentar a condição de agente antinormose? Assumir a autoliderança evolutiva. O que poderia ampliar aí? Até. Para mim, é assumir a autoliderança evolutiva, com tudo que está dentro dela, né? E aí, reforçando isso, né? O papel do intermissivista, né, enquanto agente antinormose, antes de mais nada, é bancar seu curso intermissivo, honrar, né, todo o investimento que foi feito nele, né? Agora, bancar o curso intermissivo envolve o quê? Ousadia cosmoética, né? A pessoa precisa ter ousadia e coragem evolutiva. Se a pessoa fica na vitimização, mas eu vou perder tal coisa, mas não sei o que lá, ela não vai conseguir. Eu não consigo, quem sou eu? Então, em termos de reciclagem, é muito individual, né? Cada um tem um gargalo, né? Mas, em termos de proposta, assim, que a gente poderia dizer, é caminhar para a autoliderança evolutiva. E quando a gente fala em autoliderança evolutiva, o primeiro passo
eu vejo muito sério é ter coragem de ser você mesmo. Esse é o começo. O princípio base da autoliderança evolutiva é que a autoridade está em você. Você, do ponto de vista multidimensional, você tem poder consciencial para materializar o que você fez fazer aqui nessa dimensão. Não então, tem espaço desculpa. para desculpa, Não tem desculpa. para vitimização e também para imposição, né? Porque, não, então eu não vou me vitimizar. E a pessoa, às vezes, vira um ditadorzinho. Dominador. Também não é isso. Quando a gente fala da autoridade que está em você, de você ter autoliderança evolutiva. Porque existe também a autoliderança, gente, anti-evolutiva. A pessoa que tem força, capacidade de decisão, ela banca o processo, só que os resultados são de dominação, são resultados anti-evolutivos, ela gera subjugação ao redor. Muito bom, gente. Foi muito bom. Tá? E aí vamos para as considerações finais. Aí nosso tempo já está em cima aí, né? E aí passamos a palavra aí para o Fábio e a Simone aí fazer as considerações finais aí, ok? Bom, eu agradeço a participação, sempre contribui muito para nossas pesquisas, né? Inclusive, esse é um capítulo do nosso livro, Autoliderança Evolutiva, é um tema que a gente pesquisa bastante dentro das nossas atuações de pesquisologia. E, por último, reforçar que é muito importante, dentro da condição da autoliderança evolutiva e dessa conquista da liberopensenidade, a identificação das crenças irracionais pessoais. Até porque toda crença irracional é, de certa forma, um tipo de normose, pois ela vai sendo repetida sem nenhum tipo de questionamento pela pessoa. Então, identificar com lucidez em relação a convicções íntimas que a gente tem, só que a gente não questiona aquilo, porque às vezes é tão presente no grupo, as pessoas tomam aquilo como uma verdade absoluta, às vezes a pessoa vai indo dentro daquele processo sem questionar, e ela vai acabar, a partir daí, reforçando também comportamentos grupais que são disfuncionais. Então, dentro da autopesquisa, é muito importante, primeiro, a assunção da singularidade consciencial, que é essa força de ser você mesmo, essa coragem, né, de ser você mesmo, e para isso não precisa fazer força, tá? A gente precisa parar de fazer força para tentar ser quem a gente não é. Eu destacaria também essa questão das crenças irracionais. Pesquisar isso, tentar identificar no micro-universo consciencial quais são, se é que tem, né, quais são as crenças irracionais que a pessoa tem e que muitas vezes ela compartilha com o grupo, com a mesologia ou com a paramesologia, né? Existem crenças irracionais compartilhadas com as consciências que nos acompanham. Então, começar a entender melhor isso ajuda a ter maior autolucidez multidimensional. E aí, com isso, a pessoa conquista maior liberdade de escolha, de pensamento, maior lucidez, para poder realmente estar alinhada com o propósito evolutivo dela. Bom, gente, gratidão aí pelo compartilhamento, né? Todo mundo trouxe um pouco aí do seu laboratório, né? Que nós temos, cada um tem sua vivência, isso contribui bastante, né? Para todo esse processo grupal mesmo, né? De autopesquisa, de evolução grupal, né? Isso mesmo. Então, eu deixo aí para vocês, eu desejo que todos, sem exceção, assumam aí a sua autoliderança evolutiva e o seu papel e para-papel enquanto líderes interassistenciais, né? Porque depois não tem desculpa, né? A desculpa não é para o grupo, a conversa, né, no extrafísico vai ser com o evoluciólogo, você é o evoluciólogo, né? Então, você decide. Ou se assume agora, ou em algum momento você vai precisar assumir também. Então, melhor assumir agora, né? Ou assume o oscilamento. Então, melhor assumir agora. Bacana, Simone e Fábio. Então, assim, agora vamos assim, para a quantidade de participantes aqui. Tivemos aí com 33 participantes e 17 perguntas, tá? E aqui eu tenho uma divulgação para fazer aqui, que no próximo Debatologia será no dia 3/4, com a pesquisadora Ana Rita Bonfante,
Então, aí o tema dela aí não saiu ainda a princípio, mas será ela a próxima debatedora. E o Fábio e a Simone, eu acho que tem aí também uma divulgação a fazer. Fique à vontade, Fábio e Simone. Bom, a gente convida todos que têm interesse nesse tema, né, tanto da autoliderança, da heteroliderança. Agora, a partir desse próximo sábado, todos os sábados, nós teremos lives temáticas com foco em liderologia, né, sobre o paradigma consciencial, das 16 às 17, horário do Brasil, lá no nosso canal do YouTube. Tá? Então, fiquem todos convidados, é gratuito, aberto. E no final desse mês, no domingo, das 9 às 12, horário do Brasil, atividade de autopesquisa, né? Empreendedorismo evolutivo. Também está lá no nosso site, liderare.org. Gente, bacana, muito obrigado, viu? Obrigado aí aos pesquisadores. Aí o convite também fica aí para mais outros debates, né? E a todos aí que participaram, tá? E aí, até a próximo debate aí, ok? Legal. Obrigado, gratidão, pessoal, Obrigado as melhores perguntas. energias. Vamos à nossa foto, vamos à nossa foto. Quem está aí com a foto oficial, quem puder abrir os vídeos, né, para facilitar aí a foto. Quem tiver aí, quem participou, né, já sabe o processo da autoliderança evolutiva aí. É isso aí. Tem até a autenticidade, foto a autenticidade já começa aí, mostrando o rosto, né, a face. Legal, muito bom. Obrigada, gente. Então, valeu. Valeu.